Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Núcleo. Agradecemos a presença de todos aqui. Hoje nós vamos falar do livro Caixinha Anti-Ansiedade. Trata-se de um material muito importante para o nosso trabalho. Então, vamos verificar, assim, o que é importante. Ansiedade, o que é ansiedade para você, por exemplo? Pense que a ansiedade é um estado de alerta na mente, que alimenta nossas ações, fazendo com que procuremos saídas alternativas e busquemos ações de enfrentamento ou de fuga. Então, diante disso, é muito importante compreendê-la. Então, trata-se de um instrumento valioso para a prática em qualquer tipo de atividade profissional. Os autores, então, da caixinha, eu, Regina Maria Fernandes Lopes, a Roberta Fernandes Lopes do Nascimento e a Fernanda Fernandes Lopes, também, né, todos psicólogos. A descrição da caixinha. Então, é um livro em forma de caixinha composto por 100 cartas-perguntas. É uma ferramenta que pode ser utilizada pelo profissional terapeuta nos processos de tratamento de forma individual, como auxílio para o autoconhecimento. Ele pode ser utilizado, então, no contexto clínico, no contexto escolar, individualmente para o autoconhecimento. Então, tem várias formas de utilização. Então, tem o objetivo, então, de auxiliar a pessoa na busca do autoconhecimento e questionamento frente às suas atitudes, hábitos, pensamentos e preocupações acerca, né, dos sintomas de ansiedade. Todas as cartas, então, estão relacionadas à situação do dia a dia, sintomas de ansiedade, comportamentos e atitudes quando está ansioso, benefícios e malefícios de uma situação, preocupação, intensidade das sensações diante das situações e compreensão da ansiedade. Então, são situações que a pessoa pode vivenciar e ela pode refletir sobre os sintomas de ansiedade que ela vivencia. Exemplos, então, de questões de perguntas nas cartas. Então, pense numa situação de ansiedade que você experimentou. Que estratégia você adotou para superá-la? Isso vai fazer que a pessoa reflita que ela já passou por uma situação de ansiedade, que ela já teve uma estratégia de saída, para ela pensar que numa outra situação ela poderá usar a mesma estratégia se ela se saiu bem naquela ocasião. Outra pergunta é: compreender os sintomas é fundamental para superar a ansiedade, mas isso não a elimina completamente. Você está ciente disso? Então, também é outra questão. Primeiro passo, compreender bem nossos sintomas de ansiedade, né? Para depois, isso, a gente sabe que isso não é eliminado completamente, começa a aprender a lidar com ela. Outra questão, outra pergunta. Você termina uma tarefa para iniciar outra, ou nem termina a primeira e já está pensando na próxima? Por quê? Porque a pessoa que é ansiosa, ela quer fazer tudo correndo, é tudo para ontem, né? E acaba se atrapalhando um pouquinho. Outras questões, então, quando você pensa em uma situação estressante, logo imagina no pior desfecho possível. O que você acha de tentar imaginar o melhor desfecho possível? Então, isso faz com que a pessoa reflita sobre os seus sintomas. Você sofre por antecipação? Você acha que pode planejar o que vai fazer para conseguir os resultados que almeja? Então, são questões, né, muitas delas complexas, que fazem com que a pessoa reflita sobre os sintomas de ansiedade. Vamos ter mais algumas aqui. Então, o futuro está sempre presente em sua vida? Que a pessoa que tem sintomas de ansiedade, ela pensa muito no futuro, né? Outra coisa, o que você acha de pensar em viver o que está acontecendo neste momento? Então, o presente é muito importante para as pessoas, né, diminuírem seu grau de ansiedade. Você consegue distinguir o que é mais urgente na sua vida? O que você acha de elaborar uma lista de seus compromissos por ordem de urgência?
Isso faz com que a pessoa tenha uma organização e comece a se acalmar. O que você faz quando está ansioso? Que comportamentos você tem? Isso também faz com que a pessoa tenha um autoconhecimento dos seus sintomas e dos seus comportamentos mais ansiosos. Certo? Vamos ver. Então, como utilizar as cartas? O profissional, então, pode utilizar as cartas aleatoriamente para o paciente responder. Ou o paciente pode pegar 10 cartas aleatoriamente e escolher 5 para responder. Em casa, também a pessoa pode, todos os dias, tirar uma carta para refletir nos seus sintomas de ansiedade. Então, é importante salientar que essas cartas não visam tratamento, mas visam, sim, ter perguntas e questões sobre a reflexão sobre a ansiedade. Ela também pode ser utilizada em grupos, né? Ela pode ser utilizada por vários profissionais da área da saúde e se trata de um instrumento útil para ajudar as pessoas, né, a pelo menos entender o seu grau de ansiedade, para buscar ajuda se o grau for grave, ou então começar a refletir sobre o seu grau de ansiedade. Os autores são a Roberta, então, eu e a Fernanda. Os créditos, então, para a elaboração dos laudos foi a psicóloga Carolina Carminati. Aqui estão os nossos contatos. Caso vocês precisem de alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Um grande abraço, aguardamos vocês em novos cursos. Agradecemos a presença de todos. Tenham um bom dia.